Amigos, na semana passada nós abordamos a parábola do bom samaritano e os ensinamentos de Jesus sobre o maior mandamento, que aliás nós dissemos que fazia referência a uma questão feita pelos saduceus, mas foi feita pelos fariseus. Nós vamos dar continuidade àquela chegada de Jesus a Jerusalém, aqueles momentos, aquela trajetória, para que nós compreendamos bem o momento do Cristo para as nossas vidas de hoje no advento do Espiritismo. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava diante de tudo que era o mais árido da terra, embora os mais de 1200 anos que o povo hebreu tivesse recebido de auxílio superior para recolher a mensagem divina. Eles não estavam conseguindo, no grau de evolução em que se encontravam, respeitar ou dar conta daquela tarefa grandiosíssima que Jesus trouxe. Por isso enviara, por isso que ele veio trazer pessoalmente a sua mensagem. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos dividir em dois blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a purificação do templo, antes de traçar uma trajetória do Cristo até aquele momento. E no segundo bloco, nós vamos apresentar dois diálogos de Jesus, um com fariseus, outros com saduceus, para mostrar com clareza qual que é a missão da doutrina espírita aqui na Terra, com essa proposta do Cristo do advento da verdade. Então vamos começar. Hoje nós vamos nos reportar ao Evangelho de Mateus. Na semana passada nos reportamos a Lucas. Existem diferenças? Existem, mas muito pequenas. Diz assim: Jesus, ele, subindo para Jerusalém, tomou os 12 à parte e lhes disse: eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e letrados, que o condenarão à morte. Ele os entregarão aos pagãos, são os romanos, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Então Jesus sabia muito bem aonde estava indo, para que estava indo e qual era a sua missão. A sua missão era aquele confronto, daquele encontro daqueles hebreus que não absorveram os ensinamentos dos profetas como deveriam. Muitos naturalmente que sim, a gente não pode nunca generalizar. Sempre há as almas mais elevadas no meio da multidão. E ele diz que ressuscitará, porque era a outra etapa, era o advento da imortalidade. Então daí, nessa trajetória, o que acontece? Quando eles sobem, Jesus vai primeiro para Jericó. E nesse encontro, nessa entrada em Jericó, há aquele famoso encontro com Zaqueu. Quando ele, diante daquele sicômoro, onde aquele publicano, cobrador de impostos está ali, ele olha para Zaqueu e chama-o pelo nome, dizendo: Zaqueu, convém que hoje eu fique na sua casa. É um ensinamento à parte, é uma reflexão à parte. Na saída, no Evangelho de Mateus diz que Jesus cura 2 cegos. No de Marcos diz que foi um que era filho de Timeu, era o cego Bartimeu, quer dizer, o filho de Timeu, que fica escutando aquele barulho, quer saber o que está acontecendo, e dizem que é Jesus que está passando, o Filho do Altíssimo. Então ele suplica a Jesus que o cure, Jesus o cura, diz o Evangelho, por compaixão, e ele segue Jesus. E daquele momento, naquele instante, então ele vai, Jesus, naquela caminhada, ele vai chegar às cercanias de Jerusalém. E quando ele chega às cercanias, ele chega em Betfagé, que é no Monte da Oliveira praticamente. Ali ele vai dar então vazão àquilo que está nas Escrituras, ele vai fazer com que se cumpram as Escrituras. Então ele chama 2 dos seus 12 discípulos e diz assim: vá até a entrada da vila, peça emprestado uma jumentinha que tem uma cria, um jumento, traga até mim, porque eu irei entrar montado nesse jumentinho. Como estava escrito nas Escrituras. Se eles lhe perguntarem por que vocês estão levando, diga-lhes que fui eu que pedi e que eu hoje devolverei.
E assim foi feito. Então Jesus recebe aqueles jumentinhos, sobe neles e entra em Jerusalém. E aí há uma definição muito interessante. Quando ele entra, a multidão começa a ouvir os próprios apóstolos gritando: Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. A ponto de alguém ali perto dizer: mestre, peça para os seus apóstolos não ficarem gritando essas palavras. E Jesus o repreende dizendo assim: se eles pararem de gritar, as pedras gritarão. Então Jesus adentra e o pessoal começa a tirar as vestes e jogar no chão. Outros vêm com ramos de árvores e jogam no chão, criando aquele tapete em que Jesus vai passando. E aí nós vamos chegar, desce Jesus em Jerusalém e vai ao templo. E esse é um momento muito importante, porque segundo os próprios historiadores, os pesquisadores, é o segundo momento em que Jesus entra com autoridade no templo de Jerusalém para purificar o templo. O que significaria isso? Para ter autoridade, normalmente tem que ser um sumo sacerdote, tem que ser algum legislador de dentro do templo. E Jesus chega de fora, trazendo a sua autoridade moral. Já havia feito isso há 3 anos. E dá vazão àquele ritual. É um ritual. É como um sacerdote que entra com incenso na igreja para poder depurar o ambiente espiritual. A purificação do templo se dava dessa maneira. A pessoa entrava virando a mesa, tombando a mesa e tombando tudo que fosse ligado ao comércio e dizendo a palavra que está escrita lá nos testamentos antigos, nas leis de Moisés: minha casa será chamada casa de oração. E vocês fizeram aqui um covil de ladrões. Estava escrito nas leis. Então Jesus vem purificar o templo. E assim que ele purifica, jogando mesas, tem uma corda que também faz parte da técnica de purificação, daquele ritual que Jesus obedeceu respeitando ao ser humano, que é de pegar, enrolar e ir batendo lá nos lugares como se estivesse açoitando. E é a purificação. Imagine como se tivesse um sacerdote passando incenso, purificando a atmosfera espiritual. Ali ele está purificando a atmosfera material. Por quê? Porque Jesus vem trazer uma grande mensagem. As casas que se erigirem em nome de meu Pai não poderão ser casas de usura, de ganância, de dinheiro. Terão que ser casas de amor, da prática do bem e da caridade. E o que Jesus faz? Jesus adentra aquela casa e começa, todos os dias ele começa a ir ali e a curar enfermos. Ele transforma aquele templo de Jerusalém num templo de caridade. Então essa primeira nossa grande mensagem. A purificação do templo é Jesus vindo nos apresentar o que seriam as casas de oração que honrariam a Deus no futuro. É a pregação do Evangelho, porque ali Jesus ficou, pregando o Evangelho, falando da imortalidade, falando do amor de Deus, falando do amor ao próximo, e com toda a sua compaixão, aliviando o sofrimento das criaturas humanas que padecem. Nós vamos continuar na próxima reflexão essa trajetória de Jesus até o nosso próximo encontro.